Fala galera, eu sou Nástor Rabelo. E eu sou Caio Floro. Floro? Não é Floro não? Floro. É Floro. Hoje a gente tá aqui pra gravar o vídeo porque a gente já atingiu 150 inscritos. Aê! Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Tem uma galera mandando mensagem pra mim no direct do Instagram e também nas mensagens no Facebook, perguntando por que eu não estou pedindo pra galera se inscrever no canal. Ah, porque tu não tá pedindo, tem que fazer o jabá, tem que fazer o jabá. Cada um aí, né? Faz o que quer, faz o que sabe. Hoje eu convidei meu amigo Caio, que é Floro, não Floro. Hoje a gente vai falar sobre 3 coisas legais: pão, Tapioca. e cuscuz. Esse é o quadro Food Race. Solta a vinheta. Então como é que vai funcionar? A gente vai fazer uma corrida, eles têm uma corrida. A gente vai colocar os 3 alimentos e ver qual o melhor, qual o pior. O que é que faz bem, o que é que não faz tão bem? Quem tá na vantagem, quem tá na desvantagem e qual é que você gosta mais de comer. No final a gente vai ver qual é o desempate, né? Qual é o critério de desempate para um, para outro. O Caio vai falar agora quais são os 5 critérios que a gente vai colocar para o nosso Food Race. Quais são, Caio? Ele esqueceu. Vamos pegar de novo. Primeiro, quantidade de carboidratos na quantidade de 50 gramas. índice glicêmico, quilocalorias, glúten e sódio. Boa! Então nesse tempo aí a gente vai ver quem tem mais, quem tem menos, qual o melhor, qual o pior e no final a gente vai dizer a você qual dos 3 tá no... Qual dos 3 é o vencedor do Food Race. Vamos nessa? Vamos começar com o primeiro tópico e o primeiro é... Carboidratos. Em 50 gramas de carboidrato. Não, cuspida. Podem fazer de novo. Tudo bem, a gente corta essa parte. Vamos começar com o primeiro tópico e qual é? Quantidade de carboidratos. Em 50 gramas do alimento. E qual é o primeiro alimento? Tapioca. Na tapioca a gente tem 43,5 gramas de carboidrato em 50 gramas. Pesado. Anota Pesado. aí, hein? E qual é o próximo alimento? Próximo, pão francês. O pão francês tem aproximadamente 29 gramas de carboidrato em 50 gramas do pão. Ganhou, hein? Ganhou pra tapioca. Tá na frente um pouco aí. Um pãozinho aí. Quem condena o pão em relação ao carboidrato, a tapioca tá na frente. Mas vamos ao terceiro e qual é? Cuscuz. O cuscuz. O cuscuz... Velho, bom e velho cuscuz. Em 50 gramas de cuscuz, vocês acham que a gente tem quantas gramas de carboidrato, cara? Exatamente eu não vou dizer não, mas eu acho que é mais do que o pão. Tu acha que é mais que o pão? Pois errou, porque o cuscuz tem apenas 12,6 gramas de carboidrato. Galera, dos 3, o cuscuz tá na frente, hein? Então, primeira dúvida, por que eu não vejo na dieta, na maioria das dietas, não vejo cuscuz? Então, acho difícil pegar uma dieta com cuscuz. É verdade. O que acontece muito é que a quantidade de cuscuz que as pessoas colocam no prato é geralmente muito grande, ultrapassando essa faixa de 50 gramas. Mas se ainda assim você colocar 100 gramas de cuscuz no seu prato, você ainda consegue comer menos carboidrato do que, por exemplo, em 50 gramas de tapioca. Sim. Certo? Então, o problema não é o cuscuz, é a quantidade de cuscuz que você está comendo que está aumentando muito a quantidade de carboidrato no seu dia. Lembra lá quando a gente falou da dieta flexível, a quantidade de carboidrato que você tinha para comer? Vamos dizer que você tem aí 150 gramas de carboidrato. Então, se você colocou essa quantidade de tapioca aí, de 50 gramas, você já comeu 43 gramas de tapioca de carboidrato. E aí fica difícil, né? Então, vamos lá, vamos continuar. 1 ponto pro cuscuz. O cuscuz está na frente. Galera, o segundo tópico é... Índice glicêmico. Índice glicêmico. Mas o que é índice glicêmico, cara? Você sabe? Pelo que eu sei, pelo... Mentira, ele Ou já então, pesquisou, ele já acelerado. sabe de tudo. Índice glicêmico se baseia assim na velocidade com a qual o alimento vai ser digerido. Eu sei que é grosseiramente falando, é isso aí. Absorvido, né? Grosseiramente falando. Isso está relacionado com a velocidade da absorção do alimento no organismo para a corrente sanguínea. Então, quanto mais rápido ele é absorvido, maior o índice glicêmico. Quanto mais lento ele é absorvido, menor o índice glicêmico. A gente falou já também na outra, assiste aí a dieta flexível, tá? Para poder se informar melhor o que é insulina. É por aqui. Isso aí. Assistiu o vídeo, hein? Assistiu o vídeo, o Caio tá ligado. Então, galera, vamos lá. Qual é o primeiro alimento? Pão. O pão, eu esqueci quanto tem, mas eu... O pão tem um índice glicêmico de 75. Vamos botar uma tabela aqui de 0 a 100. 75 é o índice glicêmico do pão. E ele está classificado como alto, categoria alto, certo? Anota aí. Qual é o segundo alimento, Caio? Tapioca.
A tapioca. A tapioca eu também esqueci, gente. Então... A tapioca tem 70, anota aí. E também entra na classificação dos índices glicêmicos altos. Mais uma vez certo? aí, né? O pãozinho é tapioca, né? Tá. Mas o cuscuz... Esse cuscuz tem quanto de índice glicêmico? 65. Mais um ponto pro cuscuz, galera. Ó. Vendo já. Amanhã todo mundo Amanhã tá todo mundo comendo cuscuz. Galera, o cuscuz, mais um ponto pro cuscuz. Por quê? Porque o índice glicêmico dele é considerado médio e tá na faixa aí, ó, dos 65, certo? Então, entre os três, o cuscuz tá na frente. Mais um pontinho. Mais um ponto. E o segundo lugar é em relação ao índice glicêmico. Tapioca. A tapioca, certo? Então anota aí. Vai lá, vamos fazendo essa tabela aí. E agora vamos para o terceiro item. O terceiro item é O sódio. o sódio. Esse daí eu quero ver, hein? Ó, esse aí eu até sei de cabeça já. Mentira! E qual é o primeiro item, Caio? O primeiro, o pão francês. O pão francês, em 50 gramas do alimento, tem 324 miligramas de sódio. Presta atenção. Mostra. Galera, 324, anota aí. Qual é o segundo item? O segundo, tapioca. Tapioca. A tapioca tem apenas 0,5. 0,5 miligramas de sódio em 50 gramas do alimento, galera. E pra fechar, cuscuz. O cuscuz tem 124 miligramas de sódio em 50 gramas do alimento. Ou seja, ponto pra quem? Tapioca. Oi! Finalmente um ponto pra tapioca, né? Finalmente um ponto pra tapioca. Então, vamos lá. 2 pontos pro cuscuz, 1 ponto pra tapioca, 0 para o pão. Então, vamos lá. Vamos continuar esse race que eu tô aqui, ó. Querendo saber quando é que esse pão vai pontuar. Ansioso. Torcendo pelo pãozinho. É verdade, o pão ainda não pontuou. Mas se a gente for comparar em relação à tapioca, ele já pontuou sim. Uma vez. Vou comparar um com o outro, né? Tirar o Uma cuscuz vez aí só. da competição. Em relação ao gramas de carboidrato em 50 gramas, ele pontuou. O bichinho tá aí, mas em relação aos 3, não pontuou nada. E o próximo tópico é? Quantidade de quilocalorias. E o primeiro alimento é? O pão francês. O pão francês. Em 50 gramas do alimento tem 150 quilocalorias. Aproximadamente, né? Sabia disso, cara? Não sabia? 150 gramas. Então anota aí. O segundo alimento é? Tapioca. Tapioca. A tapioca. Não me decepcione. Galera, a tapioca em 50 gramas do alimento tem 175 quilocalorias. Perdeu de novo. Perdeu de novo. E eu me entupindo de tapioca. E qual é o terceiro alimento, Caio? O cuscuz, bendito O cuscuz. O cuscuz. Galera, top. em 50 gramas do alimento, o cuscuz tem 56 quilocalorias. É o top das galáxias. Tem que respeitar o cuscuz, viu? Mais um ponto pro cuscuz, galera. No nosso tópico, parece que o cuscuz já tá aí na frente. Parece que o cuscuz já ganhou. Quem apostou no cuscuz? Duvido, ninguém. E agora? Então, galera, pelo visto, dos 4 tópicos, 3 pontos pro cuscuz, 1 ponto pra tapioca, 0 pro pãozinho. 0 pro pãozinho. Zerado. Mas depois eu vou falar também outras coisas sobre em relação à tapioca e o pão, né? Vamos, né? Pra ele não ficar tão perdido ali, né? O bichinho tá sozinho, não deve 1 ponto. E o quinto tópico seria? O glúten. O glúten. Seria o quinto ponto, a pontuação pra ver quem tem ou quem não tem. E quem tem? Só o pãozinho. Só o pão tem glúten. Então, 1 ponto para a tapioca, 1 ponto para o cuscuz. Mas eu vou reajustar um pouco esse último tópico, tá? Eu queria lembrar a vocês que o glúten não é um problema. Sabia disso, Caio? Por quê? O glúten, galera, quem tem alergia ao glúten são pessoas que têm a doença celíaca. Ou seja, são alérgicas ao glúten, não podem comer glúten. Eu não tenho, Caio não tem, e quem também não tiver pode comer sim alguma coisa que tem glúten. As pessoas estão querendo acabar com o glúten da sua alimentação e também da lactose. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, glúten e lactose, certo? Vocês têm que entender que o glúten não é algo que vocês devem condenar. Não é um monstro, sim, né? Não é um exato, monstro. tem que só ter cuidado mesmo com a quantidade, como qualquer outro alimento. Não tenham medo de comer glúten, só tenham cuidado com a quantidade. Então, quem foi que ganhou o nosso Food Race? Finalzinho, vamos ver os resultados. No final, o cuscuz é o vencedor, galera. Então,
não tenham medo de comer cuscuz, tá? O cuscuz, ele é um ótimo alimento, assim como qualquer outro alimento. O que a gente vai pecar sempre é a quantidade. Quantas vezes a gente já não colocou, né, Caio, no prato da gente a base toda de cuscuz e jogou o que por cima? Aquela salsichinha com molho, né? Que não é cuscuz. Tu não faz isso não, né? Eu? Não. Eu vou falar pra tua irmã, a irmã dele também é nutricionista. Mas vamos lá, Caio, eu queria também lembrar um pouco agora em relação aos dois alimentos, que é o pão e a tapioca. Porque a gente, tirando o cuscuz desse food race aí, a gente também tem uma diferença entre eles dois, assim, que é um pouco acirrada, não é? Exatamente. Por exemplo, vamos pegar aqui, que eu já cansei de olhar aqui, porque eu já não sei, mas não lembro mais, tá? O pão francês, né, e a tapioca acabou surpreendendo aí o pão francês, que ele saía na frente da tapioca em coisas que a gente achava que ele ia se dar muito mal, né? Exato. Fala de novo isso. Então, porque em relação ao pão francês e a tapioca, a gente pensou que o pão ia se dar muito mal em relação a algumas coisas, como carboidrato. Isso. E ele foi bem Bem comparado à tranquilo em tapioca. comparação à tapioca, verdade. E Mas aqui, se ó. for partir dessa noção aí, a gente pode achar que vai comer pão todo dia, pão francês, e é melhor que E tapioca. não é bem assim, porque quando a gente foi lá para o sódio, o pão deu quanto? 324 miligramas de sódio. Então, se a gente tirasse o cuscuz desse combate, a gente teria 2 pontos para o pão e 2 pontos para a tapioca. E aí seria um empate. E quem tiraria o quinto tópico que desempataria seria o glúten, que a tapioca não tem e o pão tem. Mas como eu falei antes, para mim ainda não é um critério de desempate. Na verdade, eu acredito que em relação aos dois, a gente pode dar como critério mais essa quantidade de sódio, que é muito alta no pão e na tapioca mais baixa. E também por ser um alimento altamente industrializado. Hoje em dia quem faz o pão coloca um monte de conservantes, várias coisas para durar lá na prateleira, e a gente acaba comendo tudo isso, né, Caio? Sem saber, achando que tá arrasando. Arrasando. É. Então vamos colocar uma meta. Diga aí. Qual meta? Quando a gente chegar em 300 inscritos, eu chamo o Caio de novo e a gente fala sobre alimentos para consumir no pré e no pós-treino. Beleza? Fechado? Então é isso, galera. Valeu e obrigado, Caio, também. Até a próxima. Foi uma honra. Só quando chegar em 300 ele volta. Então, Agora eu vou falar, posso falar? Se inscreve no canal, arrebenta o like aí, tá bom? Vamos lá, próximo vídeo de 300 inscritos, hein? Conto com vocês. arrebenta no like. Nem que seja pra ele, nem que seja pra ele. Não perde. Voltei aqui rapidinho pra dizer que o cafezinho vai bem com qualquer um, tá? E essa camisa é da T-Shirt Camiseteria. É nova em Recife e qualquer coisa, procura lá, vou deixar o Instagram aqui. Valeu!